a segunda coroa? A segunda coroa é chamada de coroa incorruptível. Incorruptível. Eu vou ler aqui um texto, está em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 em diante, não é? E fala da coroa. Fala da coroa corruptível e da coroa incorruptível. E às vezes alguma tradução aí, que é até melhor, fala da coroa imarcessível, né? Coroa imarcessível. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 até o 27. Coroa incorruptível, coroa imarcessível, coroa que não murcha, coroa que não seca, coroa que não se acaba. Assim diz a palavra de Deus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, né? Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, esmurrando o ar, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aqui o apóstolo Paulo faz uma figura com os esportes, né? Com os esportes que já naquele tempo eles existiam, e você imagine aí as Olimpíadas, as maratonas, né? Então a pessoa, ela tem que correr e depois no prêmio ganha uma coroa, chama coroa de louros, né? Louros é aquela folhinha bonita, né, daquele arbusto, e que aquela coroa é colocada na cabeça, mas depois de alguns dias aquela coroa começa a murchar, né? Ela não é incorruptível, ela não é imarcessível, que não murcha, ela acaba, ela estraga, mas nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível, imarcessível, que não murcha, uma coroa que é eterna. E Paulo fala, eu assim corro, não como a coisa incerta, tem um objetivo, né? Assim como na abertura, o Gilberto falou do estoiquel e do peripatel, né? De Gálatas. Peripatel, peri, vocês sabem, é uma palavra grega, né? Peri é perímetro, é em volta, né? É que não tem assim um sentido, um destino certo, mas o estoiquel é uma marcha, é uma coisa séria, uma coisa que tem objetivo, uma coisa que vai alcançar, né? Então o apóstolo Paulo fala assim, eu corro, ele corre, né? Imagine se cada um saísse correndo numa maratona, numa corrida, na São Silvestre que fosse, saía correndo e cada um pudesse ir por onde quisesse. Não, existe o caminho, existe ali o trajeto correto, né? E tem que chegar lá naquele ponto, lá naquela faixa, tem que passar pela faixa para poder ganhar a corrida. Então, não pode correr como uma coisa incerta, tem que correr em busca de uma coisa certa, e assim Paulo fala, eu combato, não como batendo no ar, não como esmurrando no ar, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha só, apóstolo Paulo, escrevendo aos santos da cidade de Corinto, ele diz que ele não queria ficar reprovado. Existia a possibilidade, irmãos, né, daquele Saulo de Tarso, que um dia no caminho de Damasco, caiu do cavalo, recebeu uma visão celestial, que cegou-lhe os olhos, entrou na cidade pela mão de outras pessoas, foi ali depois procurado por um irmão chamado Ananias, que impôs a mão sobre ele e orou, as escamas dos olhos caíram, e ele passou a ser o apóstolo do Senhor, um missionário do Senhor.
E a gente pode falar o grande apóstolo Paulo, mas que quando estava ali escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, a igreja de Corinto, ele falava que ele não poderia ficar reprovado. E quando ele fala que ele não poderia ficar reprovado, ele está dizendo que era possível ele ser reprovado. Bastaria que ele se afrouxasse, que ele se desviasse, bastaria que ele tirasse os olhos do rumo certo, do caminho certo, bastaria que ele deixasse de buscar a coroa, que ele seria reprovado. Não foi reprovado? Glória a Deus. Mas ele só pôde dizer que não foi reprovado quando estava às vésperas de sua morte. Aqui, pelos anos 56, mais ou menos, 10 anos antes dele morrer, ele não diz que ele estava já aprovado. Ele estava querendo seguir até o fim, como realmente ele seguiu, para que ele não fosse reprovado. E se ele corria o risco, digamos assim, de ser reprovado, nós também corremos. Nós estamos aqui, algumas pessoas aqui estão há anos no caminho do Senhor, mas o que precisa? Continuar, precisa prosseguir, precisa correndo para o alvo, sem esmorecer, sem desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, para que quando chegar no fim da vida, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e isso é uma coisa muito importante. Então Paulo, ele colocou essa situação, que ele poderia ser reprovado, se ele deixasse o caminho do Senhor, se ele afrouxasse, se ele diminuísse a sua intensidade de servir o Senhor. Então que nós também, meus irmãos, tenhamos essa questão em vista. Nós precisamos ser fiéis até a morte, porque nós buscamos uma coroa incorruptível, e para que nós prossigamos assim, na nossa vida cristã, nós precisamos ficar sendo cheios no Espírito. O que diz Efésios 5,18? Não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ficais sendo cheios no Espírito, diz o original desse versículo. Nós precisamos a cada momento buscar, a cada momento estar ali lendo a palavra do Senhor, orando ao Senhor, jejuando ao Senhor, congregando com os irmãos. Para quê? Para que nós nos mantenhamos cheios do Espírito Santo. Isso nós precisamos fazer. Para quê? Para que nós possamos garantir no final das nossas vidas a coroa incorruptível.